perseguiram Jesus, criticaram Jesus, mataram Jesus. Eu quero chamar a sua atenção para algo muito forte. E que se toda a população, todo mundo, aplicasse essa palavra, não haveria tanta tragédia que tem acontecido pelo mundo afora. Ora, o que acontece pelo mundo afora, gente? Traições, enganos, frustrações, decepções, perdas de vidas, pessoas se levantando contra pessoas, o amor das pessoas indiferente com as pessoas, muitas mágoas, homicídios, apenas uma massa humana, uma lutando contra as outras. Sabe o que o Senhor Jesus disse lá no livro de João, capítulo 13, versículo 31? Aqui está o segredo para que toda a humanidade seja livre, curada, restaurada e transformada. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Jesus, o Filho do Homem, quer dizer, o Filho do Homem por causa da humanidade de Jesus. Ele diz: se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Ora, aqui Jesus está falando sobre a glória de Deus, sobre ele, através dele, e ele sendo a glória de Deus para o mundo. Eu tenho falado para as pessoas que Jesus é o modelo de ser humano. No livro de Atos, capítulo 10, versículo 38, diz: assim como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem a todas as pessoas e curando elas do diabo. Olha que coisa interessante. Jesus, ele recebeu o Espírito Santo e ele andou por toda parte. Jesus andou nas praças, nas ruas, nas bielas, nos becos, nas estradas, nas cidades, de cidade em cidade, pregando o Evangelho. Ora, e o que Jesus fazia? Ele pregava o bem. Jesus pregava o bem. E quanta gente maldosa, gente ruim, não entendeu a mensagem de Jesus. Pelo contrário, falaram mal de Jesus, perseguiram Jesus, criticaram Jesus, mataram Jesus, pessoas. Por quê? Porque a maioria das pessoas não entende a mensagem de Jesus, que é uma mensagem singular, uma mensagem neutra, uma mensagem para todo tipo de ser humano. Mas o ser humano quer viver seu caminho, quer viver a sua vida, levado pela cobiça, levado pela inveja, levado pela avareza, pelos desejos carnais desenfreados. O ser humano acaba fazendo um monte de tragédia, porque o ser humano não quer seguir um padrão, não quer seguir um modelo, que é o modelo de Deus. Jesus é o modelo de ser humano. Alguém vai dizer assim: mas Jesus, ele era o Filho de Deus, um ser humano perfeito. Não, o Senhor Jesus, ele veio como ser humano e sentiu todo tipo de fraqueza. Olha lá, Jesus foi traído, Jesus chorou, Jesus foi abandonado, foi perseguido, foi mal compreendido. Jesus teve fome, Jesus teve medo, Jesus sentiu a dor da perda. Jesus foi um ser humano normal. A diferença é que ele tinha o batismo com o Espírito Santo, que é o que faz um ser humano se parecer com Deus. Quando ela recebe o Espírito de Deus dentro dela, ela passa a ser um modelo, um espelho de Deus nesse mundo. Não estou falando aqui de ser um ser humano maior e melhor do que as outras pessoas, mas é um modelo. Deus enviou para a gente, o pessoal, um modelo de ser humano. Deus enviou o seu Filho ao mundo, como está escrito lá em João, capítulo 2, capítulo 3. Jesus disse, olha, está lá escrito, Deus
amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, além de viver nesse mundo, uma vida de modelo, de exemplo, ainda vai ter a vida eterna. A pessoa só tem a ganhar com Deus. Paz. Infelizmente, o ser humano não quer seguir o padrão de Deus. As pessoas querem se beneficiar muito, tirando proveito de tudo. A gente já viu muito isso, as pessoas maldosas, presunçosas, pessoas ambiciosas, pessoas, egoístas, que só querem tirar o proveito das pessoas e ainda fazendo mal para elas. Isso não é o caráter de Deus. O caráter de Deus é que possamos amar uns aos outros, pensar no próximo. Olha só, no livro de João, capítulo 13, versículo 34, Jesus fala assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós ameis uns aos outros. Entendeu agora? Essa é a maior mensagem de Deus. Se o ser humano vivesse mais esse versículo aqui, não teríamos tanta tragédia no mundo. Não teríamos tanta, desculpa a palavra, tanta desgraça no mundo. Mas você que está assistindo esse vídeo, seja aquilo que Jesus deu aqui como direção. Para você amar uns aos outros, amar o pai, amar a mãe, amar o seu irmão, amar, o vizinho, amar a professora, amar o colega de trabalho. E não me refiro aqui a opiniões diferentes, não me refiro, porque os seres humanos pensam de forma diferente. Mas Jesus é o padrão universal. Por isso que Jesus, ele pregou em todos os lugares. Jesus não pregou só numa igreja. Ele não pregou só para um tipo de pessoa. Ele pregou para todas as pessoas. Ele pregou para o pobre, pregou para o mendigo, pregou para os leprosos. Jesus pregou para as autoridades. Ele pregou para Roma. Ele pregou para os sacerdotes, que eram os mais hipócritas da época. Ele pregou para todo tipo de gente, para católicos, para cristãos. Ele pregou para todo mundo. Porque a verdadeira religião, que é aquela que crê em Deus, ela não faz acepção de pessoas. Eu sei que muita gente vai falar assim: mas pastor, Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus não é conivente com o pecado. Exatamente, quando as pessoas aceitam o padrão de Deus, elas vão se moldar ao padrão de Deus, de livre, espontânea vontade. Então elas vão abandonar o que tiver que abandonar, elas vão deixar o que tiver que deixar, conceitos errados, valores errados. Por isso que a pessoa precisa entender a palavra de Deus, o mandamento de Deus. Quando a pessoa aceita o mandamento de Deus na vida dela, então ela consegue se moldar como um vaso moldado pelo oleiro. Então, se você, está numa religião, você está numa igreja e você faz tudo errado, você diz que é cristão, você tem que se perguntar se realmente você está seguindo o Jesus da Bíblia. Porque o Jesus da Bíblia manda amar o próximo, manda ter empatia pelo próximo. Jesus sentia a dor das pessoas. Jesus se colocava no lugar das outras pessoas. Se um marido colocasse no lugar da esposa dele, eu duvido que ele ia trair a sua esposa. Eu duvido que ele trairia a sua esposa. Se uma pessoa se colocasse no lugar da outra, da dor da outra, eu duvido que ela ia fazer o mal para outra pessoa, ou que ela ia matar a outra pessoa. O que falta mesmo na sociedade é esse modelo, o padrão de Deus. Então seja você o modelo de Deus. Não espere que as pessoas mudem para depois você mudar. Permita que o Espírito Santo te transforme numa nova criatura e faça você ser diferente. Faça você ser uma pessoa de Deus aonde quer que você esteja.
Seja um modelo de Deus. Não seja uma pessoa hipócrita, que aparenta ser, mas não é. Porque um dia você vai ter que prestar conta com Deus de tudo que você está fazendo. Então seja o padrão de Deus. Se a mensagem está sendo dura, é para despertar você, para você ser um cristão verdadeiro. Não é falar assim, ó, eu sou da igreja A, eu sou da igreja B, eu sou da igreja de tal religião. Não, é você ser a igreja. Segue esse padrão aqui. E Jesus se dava bem com todas as pessoas. Jesus só não se deu bem com os hipócritas, com os maldosos. Inclusive foi os maldosos que destruíram Jesus. Mas o legado dele está aí. E quem vive com Jesus, quando morre, chega lá na eternidade. Então, a mensagem padrão de Deus é: esse é o meu filho amado. Se alguém seguir ele, se alguém se entregar para ele, será também meu filho. Porque vai seguir as mesmas pegadas do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. E até o próximo vídeo.